Eu estava conversando essa semana com algumas pessoas que acompanham aqui o canal, que acompanham o Instagram e que conversam comigo com alguma frequência, né? Sobre a dificuldade que nós temos de encontrar pessoas que se interessem por aquilo que é artístico e por aquilo que leva a elementos mais filosóficos. O processo de estudos, né? A vida de estudos e a vida de um artista, ela sempre leva a muita solidão, porque tem a questão processual da coisa, né, de processo criativo, e porque precisamos refletir bastante, né, precisamos estar sozinhos e trazer de dentro essas questões como uma espécie de decantamento, sabe? Quando a água está parada e a sujeira sobe assim, mas sem pensar na ideia da sujeira, também pensando na ideia de sujeira, né? Porque vamos ficando parados e isolados, né, contemplativos, e isso fica mais claro, a sombra fica mais clara e a gente pode trabalhar diretamente nessa sombra. O, Além do que, muitas vezes a gente está em um meio que valoriza a arte. Isso costuma acontecer, é, não só aqui no Brasil, mas isso é algo geral. E isso vale para todas as coisas que são de tema de reflexão mais profunda, tá? Isso acontece nas artes, na literatura, nas artes como um todo, né? E literatura mais especificamente. Uh, Isso acontece para os assuntos de filosofia, isso acontece para tudo que vem a ser um, um degrau alto de qualquer campo de estudos. E, e assim, em certo nível não há um problema nisso, né? Não há um problema em haver isso, porque realmente são poucos aqueles que vão ter o interesse e até mesmo a vocação de é, acessar os degraus mais altos de uma disciplina, é, de uma arte, de um ofício. Porém, há um problema em um outro sentido, e esse aspecto que eu vou tratar aqui, ele é como assim, social, sociológico, que está relacionado a como nós convivemos com as ideias, com os conhecimentos. Que é o seguinte, esse isolamento intelectual, ele nunca é algo positivo. Eu falei do elemento natural na criação, por exemplo, né? E isso, como eu falei, é natural e nós precisamos aprender a passar por isso. Quem é artista, quem se dedica à arte, precisa aprender que vai estar trabalhando com a gestação, né? Vamos ficando grávidos, ainda que não sejamos mulheres, né? E vamos ficando grávidas aquelas que não estejam, mas estão grávidas de ideias, né? Como diria Sócrates. Então há esse processo de eu vou chamar de isolamento, mas não é bem isolamento, é uma solidão. Vamos estar sozinhos porque precisamos refletir, porque precisamos criar. E ao criar, o artista ele cria a sua obra e é ele mesmo a criatura. Ele é o criador e a criatura que desenvolve-a, né? E então quando o artista, por exemplo, o exemplo mais claro disso, né, é o escultor, que quando esculpe uma pedra, quando esculpe o mármore, na verdade ele está esculpindo um espelho, né? Que ele está esculpindo a si mesmo. Esse trabalho técnico envolve muita disciplina, muita concentração e vai construindo em nós uma fortaleza, uma temperança, né? São duas virtudes que trabalham a ideia de força. A temperança é a força contra as nossas más inclinações, a força contra os nossos apetites sensíveis, ao qual nos debruçamos sobre as coisas e queremos mergulhar nelas, né? Como se isso, tipo, por exemplo, quando comer, né? Ao comer, nós acabamos comendo em demasia
Então precisamos de temperança para frear esse instinto. O mesmo vale para dormir, né? Não podemos dormir em demasia porque, inclusive tem estudos sobre isso, né? Que você dormir muito tem o mesmo efeito biológico de dormir pouco, ou seja, é altamente prejudicial à saúde. E assim por diante, né? Então a comida, o vício e geralmente a luxúria também, né? A comida, o sono, né? E que está relacionado com a preguiça e geralmente a luxúria, né? Que são, assim, né, os maiores vícios, os maiores pecados que a gente enfrenta, né? Mas enfim, eu fui para outro caminho, vamos voltar aqui para a parte da solidão. Então, no momento que a gente está trabalhando a obra solitariamente, a gente está desenvolvendo em nós essa força interior que é capaz de construir cada vez mais é, a nossa melhor versão, né? Como é comum falar aqui na internet, mas construindo uma melhor expressão e um maior conhecimento de nós mesmos. Essa melhor versão nossa, ela precisa ser autêntica, né? Porque muitas vezes a gente se engana com isso. A gente coloca essa ideia da melhor versão como algo que está fora e não entende e não abraça a nossa vocação. E justamente por não abraçar a vocação que a gente acaba ficando muitas vezes infeliz, ainda que consigamos muitas formas ou muito sucesso material, sucesso até de certa forma prestígio, né? Mas se não for a nossa vocação nesse processo, a gente vai acabar sentindo aquele vazio ou aquela pontada de poxa, está faltando alguma coisa. Então assim, o poeta, né, e eu falava com poetas especificamente sobre esse assunto, né? O poeta, quando ele se reconhece enquanto poeta, ele já aceitou, né, de certa forma, esse fardo, né, entre aspas, né, mas essa condição de solidão que é natural. Mas essa prática, né, de solidão e de que ele precisa ir desenvolvendo esse contato com uma clareza interior, uma percepção correta de si. Isso vai precisar ter depois alguém com quem compartilhar, né? E muitas vezes até que a obra desse poeta venha a ver luz, a luz do mundo, né, a luz do dia, isso vai levar muitos e muitos anos e muitas vezes o poeta ele vai morrer sem atingir esse objetivo. Então assim, o que eu estava conversando com essas pessoas foi o seguinte: precisamos ter um espaço, né, ter um lugar onde a gente possa estar conversando sobre essas coisas, onde a gente possa trocar ideias sobre isso e poder melhorar cada vez mais a maneira como nós desenvolvemos e tomamos contato com essas ideias, com esses conceitos, com a forma que o poeta, que o artista, ele observa o mundo. A natureza do artista é uma natureza muito peculiar e enquanto ele não desenvolve assim uma certa autonomia que está relacionada com essa solidão, mas com o adicional que tem-se a capacidade de olhar para as coisas de fora e não se confundir com elas. Até que se desenvolva essa autonomia, a gente ainda sente muito a necessidade de conversar sobre essas coisas. E, né, como é sempre bom conversar sobre isso, vamos fazer um pequeno paralelo aqui. No geral, todos nós amamos nossos pais, né? Até se tivermos uma educação normal, né? E não tivermos nenhuma coisa absurda, né, no caminho, todos nós amamos estar com nossos pais, amamos conversar com eles, estar com eles. É diferente de depender deles, né? Então, assim, no começo, essa relação de querer conversar sobre os assuntos, ele
trabalham uma espécie de dependência, né? Eu preciso disso, preciso de alguém para falar, eu estou ficando enclausurado, me sentindo claustrofóbico, preso nos meus próprios pensamentos. Tudo isso é uma relação de dependência, estamos ainda frágeis ante isso. Nossa identidade, a nossa vocação não está fortalecida para suportar esses distanciamentos que nós temos que suportar, ok? Então, quando, quando já mais fortes, né, já mais crescidos, nós voltamos à casa dos pais, voltamos para poder tomar contato com eles, mas porque gostamos disso, né? Então, assim, a comunidade, ou uma comunidade, né? Ela tem esse duplo aspecto, né? Nos relacionamos com ela por uma necessidade, porque precisamos falar sobre isso porque somos dependentes de alguém que nos escute, como um processo de formação da nossa psique, da nossa identidade. E depois, no outro lado, no outro momento, isso é algo muito prazeroso, algo muito bom de estar fazendo, né? É algo muito, um hobby, né? Talvez, não tenha hobbies, é, mas é um momento bom de poder trocar certas ideias, trocar autores, visões sobre o mundo e, claro, aprimorar o nosso trabalho, porque no diálogo vão surgir certas divergências ou certas concordâncias e dialeticamente as coisas vão se ajustando até se conformarem em uma versão melhor, né, como uma síntese dessas ideias. Essa seria a dupla natureza dessa dessa comunidade, né? Ela teria dois aspectos, duas expressões. E aí, alguns me falaram justamente isso, né? Poderíamos criar uma comunidade e tudo, né? E seria muito bom criar uma comunidade, né? Mas a princípio, aqui o canal ainda não tem esse tamanho, né, suficiente para criar essa comunidade. Então, assim, caso você tenha interesse nisso, se essa ideia te chama a atenção, coloca alguma coisa aqui nos comentários ou chama a gente lá no WhatsApp, tem link aqui na descrição e a gente vai conversar sobre isso. Mas a princípio é necessário buscar isso, né? Buscar entender a natureza do artista para que se possa atender às suas necessidades. Sabe, se fôssemos olhar plantas, tá? Iremos perceber que cada planta ela teria uma necessidade diferente, né? Tanto de água, de adubo, fertilizante e tal. Então, assim, existem plantas que precisam de muita água, outras e não muito. Tem algumas que lidam melhor com o solo mais seco, mais arenoso, né? Mais rarefeito, se podemos dizer assim. E outras que funcionam bem no solo denso, assim, mais grosso, onde possa arraigar melhor as suas raízes, né? E da mesma maneira a gente poderia dizer que cada ser humano, ou cada conjunto, né, para não falar, eu ia dizer casta, mas casta é uma palavra um pouco estranha, né, para a maioria das pessoas. Mas seria essa ideia de que pessoas que se fazem parte de um certo nicho ou certa vocação, como por exemplo os artistas ou os cientistas, os militares, deixa eu ver, vendedores, né, comerciantes, empresários, cada um desses tipos de seres humanos, eles possuem necessidades diferentes, específicas. Porém, se tratando de um artista, eu posso estar enganado sobre isso, mas eu acho que não. Tá? Isso aqui é uma coisa que eu preciso talvez refletir, mas na minha concepção, o artista ele é o mais diferente, né,
no sentido em que é muito peculiar a maneira como ele vai se desenvolver, porque ele possui uma outra maneira de assimilar as experiências do mundo que lhe chegam. Então, essa forma de assimilar diferente as coisas que lhe chegam do mundo faz com que muitas vezes ele vá trabalhar por meio de sua intuição, né? E desenvolver essa potência, essa capacidade, esse canal, essa intuição que vai operar junto da imaginação, junto com um, um elemento de imagens, né? Não é uma construção verbal, racional, silogística, ainda que ele possa ser muito bom nisso, tá? Mas em sua essência, o que o artista traz é um mundo emocional altamente, não posso dizer, forte. Ele tem uma preponderância muito grande. Para quem assistiu o que eu falei sobre ordem, né, o vídeo sobre a ordem, vai entender o que eu estou falando, né? Então, em uma hierarquia ou em um grau de prioridade, porque ordem é grau de prioridade, né? Então quando a gente fala ordem de prioridade, é uma redundância, tá? Mas enfim, então, para o artista principal, ou a ordem que deveria cuidar dos seus mundos, né? Porque você tem lá a constituição grega do ser humano, vai falar do corpo físico, vai falar da alma, né? E a alma com 3 partes: a racional, a irascível e a concupiscente. Então, basicamente o que nós temos que aprender a manejar são esses 3 elementos. O elemento concupiscente, que trabalha de forma muito simbiótica com o corpo; o elemento irascível, que nada mais é do que o elemento emocional; e o elemento, claro, racional, que vai puxar, né, como eu posso dizer, certas conexões, certas intersecções com o espírito, tá? Então, na ordem de educação do artista, ele precisa primeiro dar preponderância ou dar ênfase e importância para esses elementos emocionais em sua vida, né? Esses elementos do corpo irascível. Eu penso que o artista ele tem uma necessidade enorme disso, porque é como se você tivesse mais potência e mais, assim, como se o tanque ou a capacidade emocional do artista fosse maior do que das outras pessoas. E justamente por isso, quando isso não é bem cuidado, gera muito mais danos do que gera numa pessoa diferente, ou diferente que não é artista, tá? Para não falar uma outra palavra que não ia fazer sentido, né? Então, as pessoas que não são artistas não sofrem tanto pelo menos não conscientemente, de uma falta de educação sentimental, certo? Porque a sensibilidade delas não é aflorada. Como o artista tem uma sensibilidade aflorada, ele percebe sempre se ele está mal, e tem suas emoções são mais convictas, são mais presentes, mais fortes. Isso vale para o artista que é extrovertido, e isso vale para o artista que é introspectivo. As duas faces, as duas direções da mesma moeda, elas funcionam bem. O artista, quando ele não se expressa externamente, ele implode, né? Então há muita expressão dentro. Não há expressão, porque expressão é para fora, né? Então há uma impressão dentro. Então
dentro de si, né? Então, ele pode tomar consciência desses elementos, dessa sua constituição de ser naturalmente, e não saber o que fazer com isso. Quase sempre ele não sabe o que fazer com isso. Então, o objetivo de encontrar pessoas que estão buscando o mesmo fim, que é compreender o que é esse mundo emocional e poder extrair desse mundo emocional as melhores coisas, as melhores ferramentas, as melhores forças. Isso é um trabalho de construção muito importante, muito necessário, e por isso a ideia de uma comunidade que me vem surgindo por agora, né? E aí, né, eu vou desenvolver isso mais para frente e tudo, mas já falem desde já comigo caso vocês tenham algum interesse. Se você é um artista e busca um grupo de pessoas para conversar sobre isso, para trabalhar sobre esses assuntos mais elevados, porque realmente é uma coisa muito, muito comum, né? Que o artista ele acabe se isolando de todos, porque ele não possui ainda o domínio, né, desses veículos, como eu estava colocando, né, dessas suas partes da alma, e não possui uma consciência clara disso, tá? Ele sabe quando ele está mal, ele sabe quando ele está eufórico, ele sabe quando as coisas para ele, né, estão, como posso dizer, acontecendo de uma forma diferente, né? Por exemplo, a paixão é sentida de forma muito intensa, muito arrebatadora, né? E claro, eu imagino que seja assim para todos, mas para o artista ele tem uma potência, uma construção, uma estruturação diferente, mexe com ele de uma forma diferente, porque o artista vai ter, antes de observar o mundo de forma racional, ele vai pensá-lo ou concebê-lo de forma emocional, porque essa é a sua natureza. E como lidar com isso, né? Como trabalhar isso, enfim, são desafios que a gente poderia propor e desenvolver dentro de uma comunidade. Eu fiz um texto sobre a natureza do artista lá no Substack, caso você tenha interesse, né? Eu vou deixar o link do Substack, tá aqui na descrição, e é justamente isso, né? A natureza do artista. Então, estão na seção de cartas cartas manuscritas ao museu. Uma nova coluna que eu estou criando lá, tá? Apenas para os assinantes pagos, tá bom? Se você me acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Mas, é claro, esqueci de falar uma coisa. Visitem lá, se você não possui assinatura lá no Substack, porque você pode acessar esse artigo sem necessariamente pagá-lo, né? Esse artigo ele pode ser desbloqueado, tá bem? Para os assinantes gratuitos. E caso você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no canal, deixa um like aqui nesse vídeo e qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer menção que precise fazer, deixa aí nos comentários. Até a próxima, muito obrigado.